vai refletir mais nesses 3 pontos que eu vou discorrer aqui para os irmãos mais uma vez para nós relembrarmos, né? Então, o primeiro ponto é que nós vamos ver em cada igreja quais são as características positivas delas, ou seja, aquilo que é exposto no livro do Apocalipse, nessas cartas, que características positivas tinham aquelas igrejas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos ver se haviam problemas naquelas igrejas que foram denunciados pelo dono dela, o próprio Jesus, e você vai observar, né, que haverão problemas que serão denunciados, situações inconvenientes para a igreja. E um terceiro ponto são as orientações que Deus vai dar a cada igreja para a resolução desses problemas e para que possam juntos continuar caminhando, fazendo a vontade de Deus. Irmãos, entenderam? Amém? Diga comigo: características positivas, problemas denunciados e orientações divinas. Então são esses 3 pontos que nós estamos analisando cada igreja. Nós já vimos isso com a igreja de Éfeso e nós vamos ver agora com a igreja de Esmirna. Embora a gente já tenha feito uma introdução, nós vamos voltar novamente para a igreja de Esmirna. Está no capítulo 2 do livro Apocalipse, os versículos 8 e 9, ok? Com alguns adendos que nós vamos fazer nesse momento. Versículo 8: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz quem, irmãos? O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E o que ele diz no versículo 9? Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, quais são as características positivas da igreja em Esmirna? Então, para você ter uma ideia, a igreja que está em Esmirna, ela vai ter muitas dificuldades e muitas situações difíceis para poder se conduzir, mas mesmo assim, ela tem características positivas. A primeira característica, cadê Pedro? Pode colocar aí. Qual é a primeira característica? Vamos lá? Todos juntos, a primeira característica: boas obras e trabalho. Então, essa igreja ela evidenciava obras e muito trabalho, muita labuta no que diz respeito ao reino de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículos 14 a 18. Tiago, carta ou epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 18, porque nós vamos perceber a importância de uma igreja que realiza obras ou boas obras e que trabalha para Deus, né? A igreja ela não se sustém apenas com o quesito fé, apenas realizando cultos, ela também tem que evidenciar trabalho. Todo cristão precisa trabalhar de alguma forma no reino de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 14, todos encontraram? Pode dizer: eu achei. O texto diz: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Uma pausa aqui e olhe para cá. O que Tiago está ensinando? Tiago está falando de cristãos que viviam um evangelho, um cristianismo mais ou menos egoísta e que proclamavam uma piedade que não era prática. Quando alguém se apresentava diante deles com necessidades, eles tinham boas palavras, eles tinham até um incentivo para dizer para aquelas pessoas: vai lá, Deus te abençoe, vai na paz, Deus vai prover, Deus vai te abençoar, Deus vai conseguir. Quando esses mesmos cristãos poderiam na prática ajudar aquelas pessoas que estavam naquele momento necessitadas. É semelhante ao que aconteceu quando o livro de João vai narrar a multiplicação dos pães e peixes, né? Os discípulos chegam a Jesus e pedem a ele que ele possa despedir as multidões, porque elas estão cansadas, estão famintas e elas precisariam buscar algo para comer. Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim: olha, vocês mesmos é que tem que dar de comer a essa multidão. E aí já veio alguém, já colocou os 2 pés assim para trás e disse: mas Jesus, não dá para alimentar essa multidão, porque bastariam 200 denários para alimentar a cada uma dessas pessoas. Jesus perguntou: o que vocês têm?
Vocês têm alguma coisa? E de fato tinha ali naquele ambiente 5 pães e 2 peixes, e resumindo a história, foi por meio daquele pouco recurso que Deus alimentou a multidão. Então muitas vezes a gente espera fazer alguma coisa, praticar algum ato na obra de Deus, só quando temos de sobra ou em abundância, o que não é uma visão cristã. A visão cristã determina que se há uma necessidade, e ainda que eu tenha pouco, eu possa fazer algo, então eu tenho que me mover para que a minha fé possa falar por si através das minhas obras, através das minhas práticas. Não adianta eu dizer que sou cristão, que sou salvo, que eu tenho muita fé em Deus, quando eu não evidencio essa fé, quando há uma necessidade de colocá-la em prática. Imagine só, alguém bate na porta da sua casa, um irmão em Cristo, alguém necessitado, está com fome, você tem comida em casa, ainda que pouco, mas tem, você tem um cobertor para ajudá-lo no frio, pode dividir com ele, mas você olha para ele e diz assim: ô meu irmão, você está com frio, né? Você está com fome, vai lá, Deus vai conseguir alguém para te ajudar. Você pode continuar caminhando, que alguém vai fazer alguma coisa por você, e esse alguém somos eu e você. Somos nós, né? Jesus inclusive falou na parábola do samaritano, perguntou para aquele homem que estava questionando: vem cá, qual dos 3 te pareceu próximo do homem? E aí o que questionava Jesus disse: olha, claro que foi aquele que o socorreu. O que Jesus disse? Então, faz a mesma coisa. Você tem que fazer o mesmo. Quando você tiver oportunidade de praticar o bem, você deve fazer isso para a glória de Deus. Vamos continuar a leitura? Assim também a fé, versículo 17: se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas alguém vai dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, aquilo que eu vou realizar, aquilo que eu vou fazer, vai falar qual é o nível e qual é o tamanho da minha fé, né, meus irmãos? Versículo de número 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem que estremece. Olha só como esse ensino termina, né? Alguém diz: eu creio, mas não pratica a fé que professa. O eu creio não tem prática. E aí Tiago diz: ó, do jeito que você crê, até os demônios creem, até eles conseguem crer dessa maneira. Por isso que a nossa fé, ela tem que evidenciar boas obras. Quem está entendendo, diga: eu estou. Mas tem mais uma característica positiva. Qual é? Vamos lá, 1, 2, 3. Capacidade de suportar as lutas e necessidades. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 5. A igreja de Esmirna tinha essa capacidade de suportar as lutas e necessidades. E eu vou já explicar por que eu vou ler esse capítulo de número 8. Por quê? Veja bem, essa igreja estava em uma situação de pobreza material, de situação muito difícil, mas ela sabia superar as necessidades. E a igreja que nós vamos ler aqui, ou o modelo das igrejas da Macedônia, nos dá um exemplo para a gente suportar em momentos que nós estivermos passando privações ou dificuldade. Olha o que Paulo vai dizer aí em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Diga comigo: foi Deus quem deu a estas igrejas a graça. Agora nós vamos saber de que graça Paulo está falando. Versículo 2: como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo, na sua alegria, e a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Veja bem, Paulo está descrevendo aqui igrejas, por isso que está no plural, e são igrejas locais, que estão passando por um momento de prova, de tribulação, que os priva de recursos materiais, mas mesmo em meio a essa prova, eles conseguem obter abundância, transbordância de alegria. Imagine só, isso aqui é um exemplo para nós. Está passando por dificuldade e ainda assim, em meio às nossas dificuldades, conseguir delas exaurir a alegria no Senhor. É aquilo que cantou Abacuque:
ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia, como eu confio nele, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E tem mais, além deles se alegrarem por tudo que estavam passando, ainda assim, da sua pobreza, o pouco que tinha, das suas necessidades, eles converteram isso em uma riqueza de generosidade. E agora nós vamos entender lendo o versículo de número 3. Porque segundo o seu poder, poder aqui fala de posses, fala de possessões, de bens materiais. Segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ou seja, Paulo não está contando um testemunho que ele não vivenciou. Ele está dizendo, eu vi esses irmãos fazendo isso. Eu testemunhei desses irmãos evidenciando esse tipo de prática. Eu mesmo testifico que ainda acima do seu poder, eles fizeram o que, irmão? Deram porque foi obrigado. É assim que está na sua Bíblia. O que aconteceu? Eles estavam em pobreza, em necessidade. Mas eles mesmo com um pouco de recurso que tinha, em lutas, em dificuldades, eles não só fizeram o que podiam, mas acima do que podiam, e isso de forma muito voluntária. Irmãos, por que eu estou dando ênfase a essa ideia de a gente fazer até quando a gente não pode, humanamente falando? Porque, meus irmãos, quando Deus propõe um desafio material para nós, e quando eu falo desafio material, eu não falo só de dinheiro, não falo só de finanças, eu falo em todos os aspectos. Não é porque Deus está tentando ser um explorador das nossas vidas. Você sabe muito bem que algumas denominações, algumas igrejas exageram com relação a tirar das pessoas aquilo que eles chamam de ofertas, de sacrifício. Nós temos aí tantos ritos de oferta, como um muito famoso que é a fogueira santa, que a pessoa é obrigada a dar tudo que tem, dar a casa, dar tudo que ele tem de posse para poder sustentar a obra de Deus, e às vezes é frustrado por não receber. Deus, ele sempre vai querer que o ser humano prove de experiências a partir de uma voluntariedade que é baseada na fé. Você nunca pode propor dar nada no reino de Deus, nem o mínimo, nem o máximo, se você primeiramente não entender que o que você está fazendo, mesmo que seja um sacrifício, está fazendo diante dos olhos do Senhor, e que isso é uma semente que está sendo plantada em um terreno muito fértil, irmão. Se tem um terreno que plantou, colheu, é um terreno chamado Reino de Deus. A hora que você planta, essa semente vai produzir a tal ponto que ela vai ser tão multiplicada, e é por isso que todas as vezes que alguém abençoa a obra de Deus, eu declaro sobre ele a seguinte expressão: que Deus te dê uma inevitável e transbordante colheita para a glória do seu santo e eterno nome. E a gente colhe em diversos lugares, assim como também para chamar as nossas atenções, para fazermos alguma coisa em prol do reino de Deus, Deus também tira, Deus também dá um outro tipo de colheita. Alguém esses dias me questionou sobre a proposta, deixa eu aproveitar aqui a deixa, eu sei que o assunto aqui é tribulação, é prova, mas como mexe com a questão financeira, porque aquela igreja estava passando em pobreza, alguém me questionou esses dias, né? Pastor, essa ideia de que Deus vai castigar a pessoa porque ele não dizima, que vai castigar alguém, isso existe? Obviamente que não, irmão. Deus não trabalha com castigo, Deus trabalha com colheita. Vamos lá? Deus não trabalha com? Deus trabalha com? Então veja bem, uma coisa é ser castigado, outra coisa é colher o que plantou. Então alguém que venha dizer assim, Deus está me punindo, está me castigando, não está castigando coisa nenhuma. Você só está colhendo o que você mesmo começou a plantar na sua vida. Isso é uma lei que está escrita, infalível, não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. E tem colheitas que são imediatas, mas tem colheitas que demoram, mas chegam. Elas vão custar chegar, mas chegam. Agora eu estou falando das colheitas negativas. Então, se você não dizimar, se você não ofertar, se você se tornar avarento, materialista, Deus não vai mexer contigo agora. Deus não vai sair por dizendo, eu vou te matar porque tu não dizimou. Deus não vai fazer isso. Agora, haverá um momento em que você vai precisar e você não vai encontrar reserva por causa daquilo que você viveu.
Haverá um momento em que você vai querer, vou usar aqui uma ilustração, passar o cartão para saber se tem crédito e não tem. Aí você vai dizer, mas Deus, é tudo colheita do que você deixou para trás. Todo mundo aqui é suficientemente, principalmente nesse tempo de pandemia, para compreender que a nossa situação só não está pior, que nós não estamos passando necessidade, que nós temos sido muito abençoados financeiramente, porque a mão de Deus resolveu abençoar as nossas vidas. Em comparativo com a vida de outras pessoas, irmãos, nós vivemos muito bem. Mas ainda assim tem gente que esse muito bem dele é atribuído a questões humanas, esforço próprio, oportunidades. Não, irmãos, tudo provém da mão dele. E eu continuo batendo na tecla, não porque eu quero aqui colocar medo em alguém, mas isso aqui é alerta. Deus tem me falado para alertar esses dias, eu estou alertando. Quiser, aí é com você. Mas o que eu estou falando é que antes que o prejuízo chegue, antes que a circunstância aperta, ainda dá tempo de retroceder e se posicionar nos planos de Deus. Se encaixar naquilo que Deus quer. Antes que o vento sopre, e aí, meu irmão, depois que ele soprar, não tem quem pare ele. Porque não é um vento qualquer, é um vento de Deus, e o vento de Deus não sopra para destruir, sopra para colocar as coisas no lugar, sopra para encaixar cada coisa em sua situação. Então você que sabe o que vai colher. E tem mais, irmãos, Deus nunca vai pedir algo de você cujo beneficiado não seja você mesmo. Você imagina, Elias chegando na casa de uma viúva, a mulher acaba de contar a situação drástica e terrível para ele, e diz para ele, tá bom, já que você só tem um bolo para fazer, vai lá, faz, mas não come, traz primeiro para mim. Qual era o sentido lógico daquele texto? Era aquela mulher espernear e dizer, mas eu não acabei de dizer para o senhor que essa é a minha última comida, o senhor está pedindo para mim dar para o senhor? Só que aquela mulher sabe quem está falando, conhece quem é ele. Elias é conhecido, ele é profeta de Deus. E quando se ouve um profeta de Deus e se exerce fé, acontece 2 Crônicas 20:20. Atenção, Israel, credes no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E prosperareis se vocês creem nos vossos profetas. E aí quando ela ouviu o profeta falar, o que ela fez? Já que o profeta está dizendo, eu vou fazer e vou entregar para ele, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. E o profeta aí decreta, da farinha não vai faltar a panela e do azeite da botija não vai secar. Pedro passou a noite inteira pescando. Um pescador profissional, com gente profissional do lado dele, foi ao alto mar, lançou as redes, não pescou nada, está lavando rede para guardar. Jesus chega e diz assim, lança a rede, esforça-te um pouquinho mais. Pedro ainda deu ainda uma resistência e disse assim, olha Senhor, nós estamos cansados, estou parafraseando, nós passamos a noite inteira trabalhando, não pegamos nada, voltar para lá de novo? Mas como é o Senhor que está mandando, aleluia, como é o Senhor que está falando, glória a Deus. Se é Ele que está falando em teu coração, pode fazer porque vai dar certo, pode fazer porque a porta abre, pode tomar a direção, porque quando é Ele que fala, Ele se responsabiliza, amém? Versículo 4 ainda do texto que nós estamos lendo, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, olha aqui para mim, Paulo e os demais apóstolos conheciam aquela igreja, conheciam aqueles crentes, e eles estavam dizendo, e Paulo está dizendo assim, eu já esperava que eles faziam alguma coisa, porque a gente sabe como é que eles são. Se você ler e estudar sobre Paulo, você vai ver que em Corinto, preste bem atenção, aqui ele está escrevendo para Corinto, mas de Corinto Paulo não recebe um centavo de oferta. Paulo não quer. E por que Paulo não quer? Porque Paulo está vigiando, porque sabia como é que era a igreja de Corinto contribuía. Você vai ver que ele mesmo diz no capítulo de número 8 da sua primeira carta, o capítulo 9, que ele diz assim, eu tenho o direito de ter uma esposa como Pedro e os demais,
Eu tenho o direito de colher de vocês as coisas materiais, visto que eu semeio as coisas espirituais. Aí ele diz assim: mas eu não estou usando com vocês desse direito para que a cruz de Cristo não me seja anulada, para que esta glória não me seja anulada. Só que ele recebe de Filipos, ele recebe das igrejas da Macedônia e recebe de outras igrejas, mas de Corinto ele não quer, porque ele sabe quem é disposto a dar voluntariamente e quem apenas está fazendo ali um show, quem apenas está querendo se aparecer, quem está querendo se mostrar, ou não está dando voluntariamente, porque se nem Deus recebe o que é de qualquer coisa, a gente vai receber. Por que Caim foi rejeitado, meu irmão? Está lá o texto: e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E aí Deus vai ensinar para ele: você quer ser aceito? Faz o que é certo. Você quer ser aceito? Faz de coração, faz com alegria, e o maior beneficiado vai ser a sua própria vida no reino de Deus. Não somente fizeram como nós esperávamos, olha só isso aqui, irmãos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Diga assim comigo: quem não pode dar oferta deve ser a própria oferta. Simples. Simples. Porque antes de qualquer coisa que você dê na igreja, Deus quer que você se entregue a si mesmo, a sua vida, se colocar à disposição dele. Senhor, outra coisa eu não tenho, mas está aqui a minha vida para dizer: eis-me aqui e abençoe a minha vida. Então, eles tinham capacidade para suportar necessidades semelhantes à igreja da Macedônia, que mesmo na necessidade ainda contribuiu. E qual era a terceira característica positiva? Vamos lá: capacidade de suportar. E o que é blasfêmia? Diga lá comigo: insulto, ofensa. Preste atenção, irmão, isso aqui é interessantíssimo. Aquela igreja estava sendo ultrajada, zombada, vivendo em um meio que as pessoas insultavam os cristãos, faziam pouco, desdenhavam, afrontavam, blasfemavam contra eles, e eles estavam ali suportando. E eu vou lhe explicar por que estavam suportando. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Os que amam a palavra de Deus, nos ajude lendo junto conosco. Esse barulho de Bíblia folheando, ele tem dois sentidos. O primeiro é que prova o seu interesse em aprender. O segundo é que Deus vai tornar você familiarizado com a Bíblia Sagrada, né? Glória a Deus. Vamos lá, todo mundo junto? Podemos ler? E acham estranho não correrdes ou concorrerdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Olha aqui para mim, sintetizando o ensino de Pedro aqui, o que Pedro está dizendo? Que quando o cristão começa a se portar vivendo o evangelho na prática, e principalmente nessa época ali, os outros olhavam para eles e achavam estranho porque que eles não praticavam as mesmas coisas que eles estavam praticando. E pasmem, senhores e senhoras, nós estamos vivendo a mesma época. Se a gente quer fazer a coisa certa, se a gente quer andar pelo caminho certo, há crentes inclusive que estranham por que a gente faz ou não faz, por que a gente segue a Bíblia e não segue as outras coisas. Estranho. E o pior, naquela época tinha quem blasfemava, quem insultava, e esses crentes haviam sido ensinados de que deveriam suportar o insulto, porque isso já estava profetizado. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja tem indicativos de que se ela está agradando a Deus ou não. E um dos indicativos é a forma como a sociedade à sua volta, como o mundo lá fora vai olhar para essa igreja. Se no teu trabalho, na tua escola, lá onde você trabalha, a tua patroa não se incomoda com você porque você é crente, os teus colegas de trabalho brincam, fazem chacota com você, implica em dizer que o seu cristianismo não está trazendo impacto sobre eles. Porque a lei natural da coisa é o seguinte: eu sou crente, quando eu boto o pé no ambiente, irmão, vai encontrar 3, 4, 5, 10 inimigos. Você colocar o pé no ambiente, dizer que é crente e todo mundo te abraçar, alguma coisa está errada com o teu evangelho.
Está errado com o teu cristianismo. Pastor, mas como assim? Me permita o saudosismo, e aqui alguns vão lembrar. Eu ainda acompanhei uma época que se alguém dissesse eu sou crente, sou evangélico, ele era colocado para fora de casa, irmão. Os pais não aceitavam, ele perdia os amigos. Aí você entende por que tem alguns crentes que basta os amiguinhos estalar o dedo e bater palma e ele sai da igreja e corre. Por quê? Porque o cristianismo dele nunca deu um choque nos seus amigos, nunca mostrou que ele é crente de verdade. E o que dizer daqueles irmãos que passam ano trabalhando numa empresa e nunca pregaram para os amigos de empresa? Crente que fala de tudo no seu local de trabalho, só não fala do seu evangelho. Fala de Big Brother, fala de série, fala de novela, fala de futebol, nunca pregou o evangelho para um funcionário que está lá. E lá às vezes é uma mulher que está lá querendo tirar a vida, é alguém que está lá que o marido quer sair de casa, mas ela e ele, por não terem um evangelho comprometido, olham lá e não conseguem nem se envolver, nem pregar o evangelho. Ou pode ser, na pior das hipóteses, porque a pessoa mesmo que se diz cristã não está vivendo o evangelho que deveria viver. Tem vergonha do cristianismo, tem vergonha do evangelho. E o cristianismo autêntico, as pessoas vão olhar para nós e não vão aceitar a igreja. Igreja nunca foi feita para ser aceita e aplaudida, a não ser por aqueles que realmente sabem qual é o projeto da igreja e temem a Deus. O dia que a igreja estiver agradando todo mundo, ela está plenamente desagradando a quem? E aí, você quer agradar a quem? Aos homens ou a Deus? É por isso que tem esse evangelho hoje aí, frajuto, ralo, né? Bem ralinho, que a gente não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo, não pode mexer nesse outro, não pode pregar contra isso, não pode pregar, vai tirando tudo que não pode pregar, vai relativizando tudo, e aí, irmão, a gente vai aceitando as coisas dentro da igreja. E olha que os que são contrários, que estão em trevas, estão tentando empurrar na igreja cada coisa. Por isso que hoje já tem igreja para gays e lésbicas, já tem igreja para roqueiro, para funkeiro, para prostituta, tem igreja para todo tipo de gente, mas a igreja de Cristo é para quem renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e começa assim. Essa é a igreja, e ela não tem placa. As placas são para identificar o lugar que você congrega, mas a verdadeira igreja está aos olhos de Deus Todo-Poderoso e Ele a conhece. Vamos ler mais um texto nesse sentido? Na mesma carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 19 a 23. Preste atenção nisso aqui, nós estamos falando de igrejas que estão recebendo insultos, né? Preste atenção nisso. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Coisa agradável padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Ou seja, se há perseguição contra a igreja porque vocês estão fazendo o que é certo, isso é agradável a Deus. Versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. Agora olha os versículos 22 e 23 e presta muita atenção. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, quando insultavam, o que ele fazia? O que ele fazia, para quem está lendo comigo? Não injuriava. Quando padecia, não, mas entregava-se àquele que julga justamente. Glória a Deus. Você está vendo o que Jesus fazia? Ele também foi insultado. Jesus foi chamado de Beelzebul, Jesus foi chamado de assassino, Jesus foi tratado com a maior das violências que você possa imaginar, mas ele entregava a Deus porque ele sabia quem ele era. Ele entregava os insultos, as blasfêmias, as calúnias, as difamações contra ele, porque ele sabia o que estava fazendo aqui. Irmão, vão criticar a igreja, vão ultrajar a igreja, vão insultar a igreja, mas nós entregamos na mão do justo juiz, porque ele conhece a nossa vida e sabe que nós estamos aqui para fazer a sua obra. Pode passar, Pedro. Olha só, irmão, nós estamos estudando o que? Características positivas, denúncias negativas e orientação divina. E olha só,
na igreja de Esmirna não tem nenhuma denúncia negativa contra ela. Ou seja, nada que estava acontecendo na igreja de Esmirna, não é que era perfeita, serviu para uma repreensão, porque estavam buscando um cristianismo autêntico. Pode passar. Mas mesmo não vivendo nenhuma denúncia, Deus deu algumas orientações. Por quê? Porque se você faz alguma coisa errada, Deus te orienta. Mas se está fazendo certo, Ele também te orienta para que você continue fazendo o que é certo. Pode dizer amém? Então qual foi a orientação de Deus? Vamos ler os versículos 9, 10 e 11 do Apocalipse. 9, 10 e 11, capítulo 2. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico e blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que estejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da... Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos tentar falar disso rapidinho, vamos lá. Qual é a primeira orientação de Deus? Vamos lá. Assumir sua real. Olha aqui, irmão, isso aqui é lindo, é para a gente adorar a Deus. Esmirna está passando por um estado de pobreza financeira muito grande, material. Os irmãos estão passando necessidade. Só que Deus olha para Esmirna e diz: olha, não te preocupa, porque aos teus olhos parece pobreza, mas quero dizer que tu és rica. E como entender isso? Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 5. E ao ler, se a ocasião te pedir, você sentir, vale aqui com certeza um glória a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Hoje tem bastante Bíblia para a gente ler. Tiago 2,5 diz assim: ouçam, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus a quem? A quem? Aos pobres deste mundo, para serem o quê? Ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam. Glória a Deus. Quando você não tem riqueza material, lembre da riqueza eterna que está guardada no céu. Tu és rico, meu irmão. Tu tens riquezas espirituais que os homens não têm. Olha aqui, ó, só uma comparação, só para você entender o negócio. Você pode chegar agora num dos melhores hospitais desse estado, Sírio-Libanês, e ter um camarada lá, trilionário, em cima de um leito, morrendo, e os trilhões dele não vão fazer nada. Mas se você chegar lá diante dele e dizer: Jesus, cura este homem, levanta ele deste leito, a riqueza que você tem no céu se manifesta, ele é curado. O dinheiro dele não pode, mas a riqueza que há dentro de você pode fazer milagres. Dá para agradecer a Deus por isso? Irmãos, eu sempre ilustro dessa forma. Você vai nos condomínios, e agora a coisa está ficando mais séria. Nos condomínios de luxo, você vai lá e tem câmera, tem cerca elétrica, tem vigia, tem guarda, o cara anda blindado, né? Tem que andar cercado, porque teme pelas suas riquezas, pelo seu dinheiro. E às vezes esses camaradas nem dormem, só dorme dopado, só dorme sob efeito de remédio. Meu irmão, tu emborca a cabeça no travesseiro, ronca, baba, tem que alguém te sacudir a corda aí, fulano. Por quê? Porque é Deus que te dá a riqueza do sono e do descanso. Glória a Deus! Então não vamos limitar a nossa vida ao materialismo dessa terra. Sim, é bom ter a sua casa, que Deus te abençoe e você tenha a sua casa própria. É bom ter o seu carro, que Deus te abençoe e você tenha um carro abençoado. É bom ser rico, que Deus te prospere e te faça milionário. Se não receber, eu recebo. Mas a tua maior riqueza é ter contato com o céu, com a eternidade, com Deus. Tu és rico na fé e herdeiro do reino que Deus preparou para aqueles que amam. Essa é a tua maior riqueza, essa é a tua maior fortuna, e teu coração tem que estar lá, porque Jesus ensinou que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, onde traça e ferrugem corrói, e os ladrões minam e roubam. Você sabia que antigamente parte da riqueza de um homem eram sementes? Sementes que ele ia plantar para que tivesse uma boa colheita. E às vezes ele armazenava aquelas sementes e as traças iam lá e comiam
ficando assim sem ter o que plantar para depois sem ter o que colher? Sabia também que as casas naquela época elas eram tão frágeis, feitas de barro, que era possível que um ladrão cavasse, era mais fácil cavar um buraco para abrir a porta do que arrombar as portas? Jesus está dizendo: aqui na terra as sementes se desfazem, o dinheiro acaba, o carro acaba, aqui os ladrões arrombam e tiram tudo da sua casa, mas lá não entra ladrão, lá não entra ferrugem, lá ninguém tira a tua riqueza. Então tenha a riqueza primeiro no céu, aonde nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem corrói ou rouba, o teu tesouro está guardado lá. Aleluia. Por isso Esmirna era rica. Qual era o segundo conselho? Vamos lá? Não temer o inevitável. Olha aqui para mim. Esmirna recebe uma profecia que os crentes de hoje não iam gostar de receber. Você quer ver a profecia? Está no versículo 10. Jesus diz assim, ó: nada tema das coisas que talvez vai acontecer. Assim está escrito na sua Bíblia? Não. Como é que está escrito aí? Há de padecer. Diga comigo, vai acontecer. Ou seja, Jesus já está dizendo: ó, você vai passar por um negócio aí terrível. Não tema nada do que você vai passar. Esse tipo de profecia ninguém quer, né, irmão? O negócio das profecias, minha serva, meu servo, tu és o meu docinho de coco, tu és o meu diamante precioso, tua vitória tem sabor de mel. Ninguém quer ouvir profecia de prova. Mas Jesus está dizendo para Esmirna: não temas o que tu vai passar, não temas o que vai acontecer. Vamos ler um texto para corroborar isso, irmãos. Atos capítulo 20, 22 a 24. Atos 20, 22 a 24. Olha só Paulo falando para os crentes numa reunião. Que coisa linda isso aqui. E agora eis que, ligado ou preso pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha Paulo dizendo: ó, o Espírito Santo está dizendo que está vindo uma prova aí, meu irmão. Hoje mesmo, irmão, Deus mostrou um negócio, e vai dizer assim: está vindo alguma coisa aí. Aí mostrou também para a irmã Carla, disse: minha irmã, vamos preparar, porque tem coisa vindo aí, porque o Espírito Santo vai fazendo a gente sentir, se você tem contato com ele. Se não tem, aí você pega de surpresa, né? Aí quando é pego de surpresa é mais difícil. Agora você tem contato com ele, se está ouvindo ele falar, ele vai falando contigo. Aí Paulo está dizendo: ó, eu não sei o que vai acontecer, mas está vindo alguma coisa. O Espírito Santo me diz que tribulações e cadeias me esperam lá pela frente. Mas como é que você vai encarar isso, Paulo? Vamos lá, versículo de número 24. Mas em nada faço questão, e não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Rapaz, o que acontecer comigo eu não me importo. O que importa é que eu continue caminhando com alegria. O que importa é que eu continue crente. O que importa é que eu continue servindo. O que importa é que a minha família continue na igreja. O que importa é que eu continue servindo a Deus. É isso que importa. O que vai acontecer está nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sabe por que quando alguma coisa acontece a gente pergunta por quê e não para quê? Porque a gente está vivendo uma geração que não espera a coisa ruim acontecer. Pastor, o senhor está desejando coisa ruim? Quem é que está desejando coisa ruim, irmão? A gente só quer que coisa boa aconteça. Mas eu pergunto a você: estamos isentos de alguma coisa ruim acontecer? Estamos isentos de notícias? Estamos isentos de dificuldade e tribulação? Não, irmãos. E aí quem não está com a mente preparada para isso, olha o que acontece. Mas por que sou teu servo? Agora quem está preparado, a hora que acontece, ele diz: eu não sei para quê, mas sei que o teu nome vai ser glorificado. O Senhor vai fazer. O Senhor está provando a minha fé. Recebe essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que tu estás passando, Deus vai ser glorificado. Deus vai abençoar a tua casa, a tua vida. Aguenta firme o que estás passando, porque Deus vai te ajudar. Aleluia. Terceiro conselho para a igreja de Esmirna, qual foi?
permanecer fiel, ainda que fosse preciso encarar. Eu não vou abrir porque vocês conhecem Daniel capítulo 3, que fala dos seus amigos lá na Babilônia. Aquilo ali é tão lindo, irmãos. Os camaradas estão diante da morte, pastor Ari. O rei é um ditador muito ferrenho e diz para eles: ou vocês negam aí Jesus agora, ou vocês vão morrer nessa fornalha. E eu vou mandar aquecer mais, para ver se mete medo neles. E aqueles meninos tinham tanta fé, aleluia, eram tão fiéis que eles disseram: Senhor, se Deus quiser, Ele vai nos livrar da tua mão e dessa fornalha. Mas se Ele não quiser, fica sabendo tu, que nós não negaremos o nome do Senhor. Nós vamos morrer, mas vamos permanecer fiel. Quem quer uma fé semelhante a essa? Eu quero, irmãos. Eu quero essa confiança, que é isso que está faltando em nós. Saber que Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Saber que Ele só vai deixar acontecer aquilo que está projetado na história por Ele mesmo. E se está acontecendo alguma coisa, tem de propósito. Aprenda as lições da sua aprovação e não negue a Ele, porque Ele está no controle da sua vida. Ainda que seja preciso encarar a morte, permaneça fiel. E tanto os amigos de Daniel quanto Daniel encararam a morte. Os três foram lançados na fornalha. Daniel foi lançado numa cova. Os três começaram a passear dentro da fornalha de fogo ardente, e ainda tinham a presença do quarto homem da fornalha. E Daniel teve que ver os leões só passeando em volta do seu corpo, enquanto ele dormia esperando o dia amanhecer, porque era fiel e recebeu livramento. Receba essa palavra: Deus te dará livramento pela tua fidelidade. E por fim, qual era o conselho? Ouvir o Espírito para alcançar a vitória e a recompensa. Veja bem, irmãos, não era meramente se deter diante de uma mensagem lida através daquela carta, mas entender, enquanto a carta era lida, a mensagem que queria transmitir o Espírito Santo. O Espírito de Deus estava transmitindo uma mensagem. Escute só, você não precisa sentir cócegas na alma. Não é só quando você chora ou sente arrepios, mas é sobretudo quando você está sensível e entende que enquanto a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está falando com você. É tão importante, é tão lindo quando alguém está no culto, está dando total atenção à palavra, que a gente presta atenção daqui e vê que tem hora que a palavra entra, que ele tem que baixar a cabeça, fechar os olhos e dizer: eu sei que o papai está falando, eu sei que o Espírito está falando. Eu não sei se você veio para ouvir a voz dele, mas ele fala, a palavra fala, o Espírito fala, a graça fala. Ouça a voz dele enquanto ele está falando. E ouvindo você alcança a vitória. No caso de Esmirna, ele vai receber o livramento do dano da segunda morte. Quem estudou comigo aqui Apocalipse, lá sobre juízo, nos principais eventos escatológicos, sabe que eu falei dos três tipos de morte. Importante isso aqui, até para você pregar para uma pessoa descrente. Importante, doutrina irrefutável. Primeira morte, morte espiritual, que é o homem banido da presença de Deus, sem Deus. Como é que eu provo, pastor, que existe morte espiritual? Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então você prova que existe a morte espiritual. Segundo tipo de morte, a morte física, que é a ausência do espírito de vida do corpo, da matéria. Isso aqui é uma matéria, é um corpo, é apenas a hospedaria. O que está falando, o que está se movendo, o que está comunicando com vocês é o espírito que está aqui dentro. Quando o homem morre, perde as suas funções vitais, este espírito é exaurido do corpo. O corpo fica sem funções e tem que ir para onde voltou, para o pó. Mas existe o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. E é essa segunda morte cujo dano é irreversível. O que é a morte eterna? Aqui na morte espiritual, você ainda tem chance de receber vida, porque Jesus dá vida e vida com abundância. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida, da morte para a vida, da morte para a vida. E ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê nunca vai morrer, nunca vai morrer, nunca vai morrer eternamente.
vida para dar. Ok? Ainda há chance. E da morte física? Só se ele quiser que você viva até o arrebatamento, mas se ele não quiser. O importante na morte física não é só apenas o fato de morrer. Escute isso aqui. Eu gostaria que você viva muitos anos, mas a morte não é o fim para o cristão. A morte é uma passagem, é um transporte da vida de cansaço, dor, luta e sofrimento para uma vida de descanso na presença de Deus. É sair daqui para ir para o paraíso, é ver o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado até a morte, e enquanto os seus algozes tinham pedra nas mãos, o céu estava aberto e Estevão dizia: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus que está à destra do Pai, pronto para receber o meu Espírito. Mas o dano da segunda morte é irreversível. Morreu sem arrependimento, morreu desviado, morreu sem salvação, não tem outra conversa, irmão. Pare de empurrar para o céu quem está indo para o inferno. Pare de empurrar para o céu quem está indo para o inferno. Sem arrependimento, sem prática da palavra, desviado dos caminhos do Senhor, sem dar ouvidos à mensagem divina, o que lhe pesa é a condenação. Se morrer agora, não tem chance. Vai primeiro para o inferno, tormento, para o ar de Geena, Tártaro, lugar dos mortos em condenação, onde vai ficar por um tempo sofrendo, sendo atormentado. Eu costumo chamar de a antessala do dentista. Já foi no dentista? Foi naquele dia em que tinha um paciente sendo atendido e o próximo era você? O camarada está lá dentro da sala, aí você está lá na antessala dizendo: meu Deus, Jesus, misericórdia. Eu me lembro, deixa eu contar aqui uma das presepadas quando era criança. Não faz não, se tu fizer tu vai ver. Mamãe me levou para arrancar um dente que estava doendo e tal, aí ela vai conversar com a dentista lá, quando elas vacilaram, eu dei um pulo da cadeira, irmão, eu fui parar, foi longe, e vi aquele bando de ferro, aquelas máquinas tudo, eu digo: essa mulher vai me matar, eu vou sair fora daqui. Mas o cara está na antessala, ele está sofrendo, ouvindo o outro. Quem está no inferno agora está sendo atormentado, sofrendo, ainda não é sua condenação. Sua condenação é o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Apocalipse capítulo 20, versículo 19. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, isto é, a segunda morte. Ali é uma eternidade sem Deus e sem volta, sem retorno. Aqui ainda tem chance, mas lá, uma vez que caiu, você imagina, irmão. Jesus disse: o bicho não morre, o fogo não se apaga, e serão atormentados pelos séculos dos séculos dos séculos, para sempre. Silêncio, não vá para lá, permaneça firme, com fraquezas, desânimos, altos e baixos, mas permaneça firme, porque tem outra eternidade preparada. E a outra eternidade vai ser só glória, só alegria, só louvor, só adoração, só presença. Irmão, se esse culto aqui já é bom, imagine o culto da eternidade, lá na Nova Jerusalém. Eu ouvirei o meu rei pregar a palavra, porque ele é a própria palavra, e lá nós cantaremos: santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Guarda a tua fé, meu irmão. Guarda a tua fé, minha irmã. Vitória e recompensa. Igreja em Pérgamo. Vamos ler o versículo 12 e 13. Pode passar, Pedro. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Misericórdia. Mas retens o meu nome e não negas a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor vai mostrar as características positivas dessa igreja. Vamos lá. Primeira característica, vamos lá. 1, 2, 3. Não se corrompeu, mesmo habitando onde havia o trono de trevas. Imagine, irmão, a igreja estabelecida onde Satanás reinava. Não quero ir longe não, mas narrando as histórias do passado da igreja no Oziel, e eu falo agora em termos de bairro, quando os irmãos contam a história, eles não sabem que antes o negócio aqui era bem
bem tenso. Mortes, assassinatos, líderes comunitários sendo assassinados, tráfico ainda mais pesado, muita violência, opressões. O que era isso senão um trono de Satanás? Satanás tentando reinar, mas tinha um trono aqui maior do que o dele. E esse trono ainda está aqui. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos declarar para este bairro salvação, livramento. Que esse bairro vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Ainda hoje tem gente na cidade de Campinas com receio de entrar no Oziel. Eu encontrei algumas pessoas por aí, onde é lá no Oziel, e alguém fala alguma coisa, eu digo, não, meu irmão, pode ir lá que a terra já está debaixo da bênção. O diabo caiu por terra e tem o povo adorando, servindo, glorificando. E eu declaro que o diabo não tomará conta dessa comunidade, porque Deus é quem vai reinar nesse lugar. Lembra do terreiro que foi fechado? Ele ainda vai fechar mais. Amém, glória. Eu vou pregar para cá então. Ele vai fechar mais ponto de tráfico. Ele vai salvar mais traficante. Ele vai acabar com os bares desse bairro. Ele vai fazer desses bares igreja, dessas famílias crentes salvos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na lógica espiritual, às vezes a gente está num lugar, né, tão perturbador e a gente pensa em mudar daquele lugar porque queria morar em outro lugar e tal. É som, é festa, é isso. Você sabia que você pode sim ter a possibilidade de mudar, mas que quem tem que sair do lugar são as trevas e não a luz? Porque se a luz sai, as trevas elas vão aumentar. Agora, se a luz permanece, as trevas vão ficar incomodadas. E vai chegar um limite que ela vai incomodar. A esposa do pastor Ari contou um testemunho aqui tremendo de um som que tinha na porta da sua casa lá, né? Era um negócio, e ela orando. Hoje está todo mundo na igreja, servindo a Deus, fazendo a obra. E não é mal não orar assim não, meu irmão. Jesus ou prepara e leva para o céu, ou tira e leva para outro lugar. Ou converte. Não está errado de orar assim não, irmão. É entregar nas mãos de Jesus para Jesus converter. Aquela igreja estava estabelecida onde estava o trono de Satanás. Estava no lugar de trevas, mas ela permaneceu fiel a Deus. E tem muitas histórias. Você imagina aquela minazinha na casa de Naamã, na Síria, que foi sequestrada, depois deu conselho a Naamã. Você imagina o próprio Daniel, Misael, Ananias e Azarias na Babilônia. Você imagina no meio daquele paganismo todinho, eles não se curvaram a outros deuses. E tem gente, irmão, que diz que deixa o ambiente fazer ele se curvar. Pastor, eu cheirei, eu bebi, eu fumei, eu prostituí, porque lá tinha um monte de gente fazendo, mas você estava lá para ser luz, você estava lá para testificar de vitória, você estava lá para permanecer firme, para não se corromper. Vamos lá, qual é a segunda característica positiva? Não negou a fé que recebera como dom de Deus. Essa fé que vai te salvar, por que você vai negar ela? Permaneça com a sua fé. Fica firme na fé. E qual é a firmeza da nossa fé? É dizer que o nosso Salvador é Jesus e dele nós não abrimos mão. Tinha no seu contexto, que irmãos, terceira característica, homens fiéis e exemplares. Irmãos, esse homem por nome Antipas, que era um discípulo ali em Pérgamo, é chamado de a fiel testemunha. Uma pessoa que testificava da sua fé para todos. E a sua fé era tão inabalável, tão impactante, que alguém foi provar a sua fé e Deus permitiu para que a igreja entenda o contexto em que está vivendo, e aquele homem é morto, é assassinado, um crente assassinado, um cristão assassinado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se Deus não tiver misericórdia, o Brasil pode caminhar nestes rumos. De alguns terem que pagar com a própria vida para gerar um avivamento na igreja. Para que a igreja desperte e acorde. Porque tem muita gente dormindo mediante o império de Satanás tentando entrar na igreja. Só que ainda tem homens fiéis que não se curvaram ao sistema e estão dizendo: aqui não, nós vamos segurar o negócio. Nós vamos manter firme. Porque o povo está querendo que a gente aceite o jeito dele de qualquer jeito dentro da igreja. E eu fico pensando, eu já até falei disso esses dias, eu tive que falar.
A pessoa não está satisfeita no lugar que congrega, eu não gostei porque a igreja é daquele jeito. Gente, tem um monte de porta aberta para você congregar. Não fique brigando, não. Mas quer continuar insistindo, então você não quer ver de qualquer jeito? Congregue onde se vive de qualquer jeito. Onde se diga para você que você não pode, que pode fazer isso, que não é pecado, que você pode adulterar, que você pode fumar, que você pode beber, desde que seja socialmente, você pode fornicar, que você pode deitar com uma pessoa com quem você não é casado. Vá para esse lugar, porque aqui a gente vai pregar a Bíblia do jeito que ela é, dê sangue na canela, dê sangue nos olhos, se aguentar fica, se não aguentar corre, mas ouve palavra! Eu até me encerro dizendo, irmão, que tem gente que não entende uma coisa. Eu vou fechar a Bíblia para dizer uma coisa interessante para os irmãos que está acontecendo no contexto dessa igreja. Todo cristão, de pastor a porteiro, apenas no sentido de exemplificação, ele é provado direta ou indiretamente. E muitas vezes ele é provado pelo seu líder. E às vezes a gente coloca pessoas à prova, irmão, e quando coloca à prova, não passa no teste. Porque vai mostrar quem realmente é e quais são os seus interesses. Porque quando a pessoa sabe que reino faz parte do que ele está aqui para fazer, a hora que ele é provado, ele se sintoniza com o céu e fica ali tranquilo. E quando a prova passa, ele é honrado. Ela é honrada. Tem gente que quer ser honrado, mas não quer ser provado. E por que eu sou provado? Está lá em Deuteronômio, por que Deus nos prova? Para saber o que tem no nosso. Aí tem gente que não passa na prova. Vou dar um exemplo bem fácil, bem pequeno, bem minúsculo, que tem gente que ainda não entende. Pastor, oi, pais me convidaram para pregar a igreja tal dia. Não, meu irmão, está liberado não. Como é que você desliga o telefone? Agora vai me proibir de pregar. Agora vai me proibir de cantar. Vou não. Eu quero só ver até onde você consegue receber um não e um sim. Porque na hora do sim o pastor é bênção, né? Na hora do não, não presta mais. Aprenda a ser provada. Aprenda a ser provado e passe pela prova. Se quiser, passe como Lázaro, dando glória a Deus. Passe pela prova, porque quando Deus te honrar, irmão. Outro detalhe: se Deus, escute isso aqui, eu prometo que encerro, te prometeu algo aqui dentro, é aqui dentro que Ele vai cumprir. Aí tem gente que sai do lugar e quer que Deus cumpra. Como? Eu falei, foi aqui, então fica aqui que é para acontecer aqui, para saber que foi eu que falei. Porque se ele fala que vai cumprir outro lugar, como é que a gente vai saber que foi ele que falou? Que Deus bagunçado é esse? Ele disse, pode ficar aqui. Aconteceu isso comigo durante 10 anos. Humilhação na congregação. E era humilhação, e prova, e fala mal, e vai lá no pastor falar de mim, e eu no meu cantinho chorando, buscando a Deus. Eu não saio, eles doidos para me sair. Eu não saio, eu vou ficar crente aqui e vou sair aprovado. Também quando sair de cabeça erguida, dando glória a Deus e honrando o nome do Senhor. Aguenta firme, não nega a tua fé. Seja fiel a Deus e Deus vai te honrar. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus.